No início de 1945, o Terceiro Reich estava à beira do colapso. Cidades devastadas, tanques soviéticos avançando de forma implacável e o poder de Hitler, antes absoluto, começava a vacilar. Mas mesmo nesse cenário de ruínas e desespero, um homem que sempre foi considerado o braço direito do Führer tramava pelas sombras. Heinrich Himmler, o arquiteto do terror e senhor da SS, preparava sua jogada mais audaciosa, uma conspiração contra Hitler. Nesse primeiro episódio da nossa série sobre a morte de Himmler, você vai descobrir como o segundo homem mais poderoso da Alemanha tentou virar o jogo quando tudo estava perdido. Segredos obscuros, traições calculadas e negociações clandestinas com os inimigos. Tudo começa aqui. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. O início da traição. O caos no final da guerra. A Segunda Guerra Mundial chegava em seu último ano. As bombas aliadas não apenas deixavam um rastro de destruição nos territórios alemães. Elas pulverizavam ruas inteiras, apagavam bairros históricos e transformavam o coração do Reich em um cemitério de ferro e fogo. Antigos centros culturais, igrejas medievais e palácios barrocos se reduziam a pilhas de entulho fumegante. Mulheres, crianças e idosos amontoavam-se em abrigos subterrâneos sem saber se veriam a luz do dia seguinte. As sirenes de ataque aéreo já não anunciavam apenas perigo, mas a própria rotina da sobrevivência. No leste, a muralha de aço soviética avançava sem piedade, esmagando tudo em seu caminho. Tanques vermelhos cruzavam fronteiras, aldeias e rios como se a própria natureza fosse incapaz de detê-los. A cada quilômetro conquistado, vinham relatos de represálias brutais, vingança pela devastação que o exército alemão deixara em sua marcha anterior. Era mais que uma guerra convencional, era a fúria de um império em queda contra outro que emergia, determinado a não parar até chegar a Berlim. O horizonte da Alemanha estava cercado. Não havia mais salvação militar. Era o prenúncio do fim. E no meio desse colapso, Heinrich Himmler ainda se agarrava ao poder como se acreditasse que podia dobrar a realidade com sua obstinação. Seu império não era feito apenas de tropas, mas de medo e disciplina férrea. A SS que ele havia erguido ao longo dos anos transformara-se em algo além de uma organização paramilitar. Era um Estado dentro do Estado, dotado de ministérios ocultos, de tribunais secretos, de forças policiais e militares que respondiam apenas a ele. Onde o Reich fracassava, a SS se impunha. Mais de 900 mil homens armados, treinados para obedecer sem questionar, prontos para matar ou morrer em nome do juramento pessoal de lealdade ao Führer e, por consequência, ao Reichsführer. Campos de concentração espalhados por toda a Europa, verdadeiras fábricas da morte e da exploração, onde o trabalho escravo alimentava as engrenagens da guerra. Ali, milhões de vidas eram sugadas até o limite, reduzidas a cinzas ou a estatísticas em relatórios administrativos. Mas a SS não se sustentava apenas pelo terror. Havia também um sistema econômico paralelo, sustentado pelo saque sistemático de propriedades, pelo ouro arrancado de vítimas nos campos, pelas indústrias que enriqueciam sob contratos de guerra e pelo comércio de mão de obra escravizada. Cada engrenagem do Reich dependia, em maior ou menor grau, desse império negro que Himmler havia construído. Como Reichsführer SS e chefe de toda a polícia alemã, Himmler era a sombra onipresente na vida do povo alemão. Nada escapava ao seu olhar. Da repressão brutal nas ruas à perseguição sistemática nos guetos, dos experimentos médicos conduzidos em prisioneiros à exploração de cada centavo arrancado de uma vida condenada. Ele não era apenas o guardião da ordem interna, mas o arquiteto de um regime que transformava a violência em rotina administrativa.
Nesse ponto da guerra, já não havia dúvida. Himmler era o segundo homem mais poderoso da Alemanha. Apenas Hitler, com sua aura messiânica e sua tirania pessoal, o superava. Ainda assim, o Reichsführer acreditava que sua hora poderia estar próxima. Mas, e se Hitler caísse? Quem herdaria o trono de cinzas? Essa era a pergunta que rondava não apenas as mentes dos generais e ministros, mas também os próprios corredores abafados do bunker da chancelaria. A outra face de Himmler. Nos últimos meses da guerra, Himmler revelou uma faceta que nem Hitler parecia enxergar: sua total incompetência militar. Por anos, havia construído a imagem de administrador frio e calculista, mestre em transformar ordens em sistemas de repressão. No campo de batalha, porém, faltava-lhe liderança, improviso e coragem sob pressão, qualidades essenciais que ele não possuía. No final de 1944, ao comandar tropas nos Montes Vosges, a expectativa de eficiência se transformou em desastre. Uma derrota humilhante diante de americanos e franceses expôs sua inaptidão. Depois, à frente do grupo de exércitos Vístula, frente à ofensiva soviética na Pomerânia, suas ordens contraditórias e hesitações aceleraram o colapso das defesas. Não era apenas um fracasso militar, mas uma demonstração de que sua força residia no terror, não na estratégia. Em março de 1945, Hitler, furioso, o destituiu do comando militar. O elo de confiança construído ao longo de décadas começava a se romper. Himmler, incapaz de aceitar a derrota, buscou outra forma de poder: negociações com os aliados ocidentais, planejando uma paz separada para concentrar forças contra a União Soviética. Sonhava em salvar parte do Reich e emergir como figura central na sucessão de Hitler. O obstáculo era óbvio. Hitler jamais aceitaria a rendição, mas no dilema sufocante do Reich em ruínas, Himmler tomou a decisão que selaria sua sorte: trair o Führer pelas costas na hora mais sombria da Alemanha. O jogo duplo. A trama de Himmler. Para pôr em prática sua trama desesperada, Himmler precisava de um emissário improvável, alguém cuja presença não despertasse a mínima suspeita entre os aliados. Um diplomata conhecido seria imediatamente identificado. Um oficial do Reich carregava consigo o peso da guerra, e qualquer figura ligada ao regime traria a marca indelével da desconfiança. Era preciso alguém invisível, discreto, que passasse despercebido, mas que, ao mesmo tempo, tivesse acesso direto ao coração do poder nazista. A escolha recaiu sobre uma figura curiosa, quase insólita para o papel: Felix Kersten, o massagista pessoal de Himmler. Kersten não possuía carreira diplomática nem formação militar. Não tinha cargos de prestígio, tampouco títulos acadêmicos que o credenciassem para negociações internacionais. Aparentava ser apenas um terapeuta de confiança, um homem comum à sombra dos poderosos. Mas, na realidade, detinha algo muito mais precioso do que qualquer currículo: a confiança absoluta e quase supersticiosa do Reichsführer. Durante anos, em sessões intermináveis, Kersten havia aliviado as dores crônicas de Himmler, que padecia de espasmos abdominais incapacitantes. O trabalho físico, entretanto, rapidamente se transformara em um espaço de intimidade psicológica. Entre conversas, queixas e desabafos, Himmler abrira sua mente ao massagista, revelando angústias, planos secretos e até seus temores mais íntimos. Sem querer, Kersten transformara-se em depositário de segredos de Estado, um confidente involuntário que conhecia como poucos os bastidores do homem que arquitetara o terror nazista. Agora, esse homem discreto, aparentemente inofensivo, seria incumbido de carregar a aposta final de Himmler. Na Suécia, Kersten buscou contato com o conde Folke Bernadotte, aristocrata de renome e chefe da Cruz Vermelha.
Bernadotte não era um desconhecido na arena internacional. Já havia desempenhado papéis de mediador durante a guerra, organizando resgates humanitários e trocas de prisioneiros, conquistando prestígio junto a ambos os lados do conflito. Sua posição social, somada à neutralidade da Suécia, fazia dele a ponte ideal para qualquer tentativa de aproximação entre inimigos irreconciliáveis. Mas Himmler não confiaria sua sorte apenas a um massagista. Era preciso dar à operação um ar de legitimidade e astúcia política. Para isso, colocou em campo também Walter Schellenberg, chefe da espionagem da SS. Diferente de Kersten, Schellenberg era um homem das sombras por excelência, habituado a tramas obscuras, intrigas diplomáticas e jogos de manipulação. Jovem, inteligente e ambicioso, era visto como uma das mentes mais sutis do regime. Com Kersten e Schellenberg em ação, a engrenagem secreta estava montada. Um emissário improvável e um mestre da espionagem, unidos pela missão de salvar não apenas a pele de Himmler, mas também o que restava do Reich. 20 de abril de 1945. Berlim transformara-se em um cemitério de concreto e ruínas. A capital do Reich ardia sob os bombardeios incessantes, cada rua se convertia em trincheira improvisada e os escombros já eram a paisagem dominante. No bunker da chancelaria, abafado e sombrio, um Hitler cada vez mais abatido celebrava seu último aniversário. O ambiente era de melancolia sufocante e desespero latente. Mas os rituais de lealdade ainda se repetiam como se o mundo não estivesse desmoronando. Himmler compareceu, como exigia o protocolo. Aproximou-se do Führer, inclinou-se diante dele e, com voz solene, proferiu o juramento de fidelidade eterna. Para quem assistia, parecia mais uma cena de devoção ritual, a reafirmação de um vínculo inquebrável. Mas no íntimo era apenas teatro, um gesto frio, calculado, vazio de sinceridade. O ato supremo de traição estava preparado. No dia seguinte, pelas costas de Hitler, Himmler participaria de uma reunião clandestina para negociar o futuro da Alemanha. O encontro, 21 de abril, madrugada. A propriedade de Kersten, em Hartswald, uma casa isolada em meio à escuridão da floresta, recebia a chegada silenciosa de um comboio. Os faróis eram abafados, os motores quase sussurravam sob a tensão da noite. Não se tratava de uma visita social nem de uma reunião de rotina. O que se desenrolava ali tinha o peso da história. Entre os presentes encontrava-se uma figura improvável. Norbert Massur, emissário do Congresso Judaico Mundial, autorizado a falar em nome de uma comunidade reduzida ao limite, mas não silenciada. O contraste que aquela cena oferecia era quase insuportável. De um lado da mesa, Heinrich Himmler, o arquiteto do Holocausto, o homem que havia transformado a deportação, o trabalho escravo e o assassinato em mecanismos de Estado. Um burocrata do extermínio, senhor da Gestapo e dos campos, que carregava nas mãos a responsabilidade pelo maior massacre do século. Do outro lado, Massur, representante da comunidade judaica internacional, alguém que não era apenas um diplomata improvisado, mas também a personificação dos sobreviventes. Ele trazia consigo o peso de milhões de mortos e a missão de falar em nome dos que já não podiam. Por 2 horas e meia, desenrolou-se um diálogo impregnado de cinismo e manipulação. Himmler, que até então se apresentara ao mundo como o executor implacável da vontade de Hitler, tentava agora reinventar-se. Buscava parecer razoável, quase benevolente, afirmando que desejava o fim do derramamento de sangue. Em frases cuidadosamente calculadas, insinuava que as decisões mais brutais não haviam partido dele, mas de outros subordinados ou até do próprio Führer. Era um teatro grosseiro, mas encenado com frieza. O verdugo do Reich pretendia travestir-se de estadista, no exato instante em que o edifício que ajudara a erguer desmoronava sobre si. Eram mentiras despudoradas, transparentes, facilmente reconhecíveis como manobras desesperadas de sobrevivência.
E como peça central desse espetáculo, Himmler apresentou um gesto de boa vontade. A promessa de libertar 20.000 prisioneiros dos campos de concentração. Esse compromisso firmado naquela noite daria origem à célebre Operação dos Ônibus Brancos, conduzida sob a bandeira da Cruz Vermelha, que transportaria sobreviventes até a Suécia. Para Himmler, aquele gesto calculado não era um ato de compaixão, mas uma moeda de barganha. Em sua mente, a libertação de alguns milhares poderia servir como escudo contra o julgamento implacável da história, apagando ou ao menos diluindo a culpa pelos milhões que já haviam perecido. Antes de prosseguirmos com o vídeo, confira se você já está inscrito no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que postarmos por aqui. E para ajudar na divulgação do nosso trabalho, comente: quero mais histórias. Dessa forma, alcançamos ainda mais pessoas e você também nos motiva a continuar produzindo conteúdos ricos em fatos e curiosidades históricas. Recados dados, vamos seguir com os últimos capítulos envolvendo Himmler e o Terceiro Reich. A queda definitiva, a ambição de Himmler. 23 de abril de 1945, Lübeck. O consulado sueco, discreto e quase imune ao frenesi da guerra, tornava-se palco de um encontro que poderia decidir o destino do Reich em seus últimos suspiros. Ali, longe do caos apocalíptico de Berlim, mas ainda sob a sombra da derrota inevitável, Heinrich Himmler recebia o conde Folke Bernadotte. Não era uma reunião comum, era a jogada final de um homem que, mesmo diante das ruínas, acreditava poder ditar os rumos do amanhã. Com a frieza estudada de quem ainda se imaginava no controle, Himmler pronunciou as palavras que revelavam sua ambição desmedida e seu distanciamento da realidade. Hitler morrerá em 2 ou 3 dias. Berlim está perdida. Eu sou o sucessor natural. A declaração, proferida sem hesitação, carregava em si toda a arrogância de alguém que, até dias antes, era senhor absoluto de um império de violência. Ele não falava apenas como político em desespero, mas como o arquiteto de uma máquina de guerra e terror que controlara vidas e destinos de milhões. Em sua mente, ainda havia espaço para acreditar que poderia moldar o futuro. Logo em seguida, com uma confiança quase patética, redigiu uma carta destinada a Dwight D. Eisenhower, comandante supremo dos aliados no Ocidente. O documento parecia um pacto. Himmler oferecia a rendição da Alemanha, mas sob uma condição específica e venenosa: capitulação apenas diante de britânicos e americanos, jamais perante os soviéticos. Em sua visão distorcida, a SS, sob sua liderança, continuaria existindo como guardiã da ordem interna. Seria, ao mesmo tempo, o instrumento de repressão e o núcleo do novo Reich. Mas esse cálculo, que parecia frio e estratégico, era também um erro fatal. Desde a Conferência de Casablanca, em 1943, Roosevelt, Churchill e Stalin haviam selado um princípio irrevogável. A Alemanha só seria derrotada mediante rendição incondicional, sem distinção de frentes, sem negociações parciais. Qualquer exceção equivaleria a rasgar a aliança cuidadosamente mantida com Moscou e abrir as portas para uma crise diplomática no exato momento em que a vitória estava ao alcance. Havia ainda um obstáculo mais intransponível que a política internacional: a própria figura de Himmler. Para os aliados, ele não era um líder respeitável, nem um interlocutor legítimo. Era o rosto da barbárie, o carrasco de milhões, o comandante da Gestapo e dos campos de extermínio. Não havia mesa de negociação capaz de lavá-lo desse passado. O destino que o aguardava não era um tratado, mas um tribunal. Não era reconhecimento, mas julgamento e condenação como um dos maiores criminosos de guerra da história. Enquanto Himmler se iludia com suas manobras em Lübeck, a realidade em Berlim desmoronava de forma ainda mais dramática. No bunker da chancelaria, cercado por escombros e fumaça,
Hitler se afundava em paranoia e desespero. Ao mesmo tempo, em Berchtesgaden, Hermann Göring, outrora marechal todo-poderoso do Reich e sucessor natural do Führer, tentava preservar sua posição. Convencido de que Hitler já não tinha condições de governar, enviou um telegrama cauteloso perguntando se deveria assumir o comando. Mas Göring não contava com Martin Bormann. O secretário pessoal de Hitler, mestre das intrigas e guardião implacável do círculo interno, interceptou a mensagem e a levou diretamente ao Führer. Em suas mãos, o texto tornou-se prova de conspiração, um golpe velado contra a autoridade do ditador. Hitler, já consumido pela fúria e pela paranoia, explodiu, destituiu Göring de todos os cargos e ordenou sua prisão imediata. O tabuleiro parecia se rearranjar. Com Göring eliminado, com Hitler agonizando em seu bunker, Himmler acreditava que o caminho estava aberto. Em sua ilusão, restava apenas uma conclusão lógica. Quem, senão ele, o Reichsführer SS, poderia herdar o trono de cinzas? Mas o desastre não tardaria a esmagar suas pretensões. Revelação ao mundo, 27 de abril. O segredo que Himmler guardava há semanas se desfaz como fumaça. A Reuters anuncia ao mundo o guardião mais feroz da lealdade a Hitler, aquele que por anos fora visto como a própria encarnação da obediência, negociava às escondidas com os inimigos. A contradição é insuportável, a farsa desmorona. No dia seguinte, em Berlim sitiada, a confirmação chega com ainda mais força. Enquanto os canhões soviéticos estremecem as ruas, a BBC transmite que Himmler rompeu o pacto sagrado com o Führer. Não há mais véus, não há encenação possível. A traição está exposta, nua e crua, diante de aliados, inimigos e milhões de alemães. No bunker, o impacto é devastador. Hitler, consumido pela paranoia e pelo ódio, vê em Himmler não apenas um desertor, mas a própria encarnação da perfídia. O braço direito, executor implacável das ordens e arquiteto da máquina de extermínio, tornou-se o traidor supremo. A sentença é rápida. Himmler é destituído de todos os cargos, expulso do círculo íntimo e declarado inimigo do Reich. Mas Hitler não se contenta com palavras. Seu temperamento exige um sacrifício visível, um ato brutal que sirva de exemplo. Hermann Fegelein, oficial da SS, cunhado de Eva Braun e ligado a Himmler, é arrancado do apartamento da esposa e fuzilado sumariamente nos jardins da chancelaria. O recado é cruel e claro: a traição, direta ou associada, custa sangue. Chegamos ao dia 29 de abril. Entre o estrondo dos projéteis soviéticos, Hitler dita seu testamento político. Göring e Himmler são banidos do partido nazista, excluídos de qualquer futuro do Reich. Em seu lugar, aponta Karl Dönitz, almirante disciplinado, mas sem base política para sustentar o império em ruínas, um gesto que revela a transformação da confiança em antigos aliados em puro veneno. 30 de abril. No bunker, Hitler põe fim à própria vida. O Terceiro Reich, fragmentado e em chamas, agoniza sem retorno. Himmler, outrora comandante da SS, controlador da polícia e dos campos de concentração, agora é um pária. Ainda assim, não abandona o instinto de sobrevivência. Reúne alguns homens de confiança, troca uniformes reluzentes por roupas civis, prepara documentos falsos, disfarces e comprimidos de veneno caso seja capturado. Carregando malas com provisões e poucos pertences, Himmler parte das ruínas do poder, movendo-se pelas estradas em colapso, evitando patrulhas soviéticas e aliados atentos. Sonha em negociar com os britânicos e salvar parte de si mesmo, mas a realidade é implacável. Tornou-se apenas uma sombra em fuga, condenado não apenas pelos inimigos, mas pelo próprio orgulho e ambição que o cegaram. O que achou do vídeo? Lembre-se, essa é apenas a primeira parte da série sobre a morte de Heinrich Himmler.
No próximo episódio, vamos falar sobre a fuga desesperada do líder da SS. Então, já aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você será notificado sempre que novos conteúdos forem postados. E não esqueça de deixar o seu gostei. Isso é fundamental para sabermos se os vídeos estão agradando. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Enquanto o segundo episódio não é lançado, aproveite para assistir a outros vídeos aqui do canal. Inclusive, um deles já está aparecendo na sua tela. É só clicar e assistir. Te vejo lá.